Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: compreender reações reversíveis, compreender os gráficos de equilíbrio químico e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E falando nisso, as perguntas da aula. O que é uma reação reversível? Quais informações aparecem em gráficos de equilíbrio químico? Então vamos lá, ó. Relembrando o conceito aqui, ó. Equilíbrio químico é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. No equilíbrio químico, as reações direta e inversa ocorrem ininterruptamente com a mesma taxa de desenvolvimento. Então, TD direta é igual a TD inversa. E taxa de desenvolvimento entende-se aqui velocidade. Na representação, equilíbrio químico sempre vai ter dupla seta. Generalizando, podemos dizer que o equilíbrio químico é característico de qualquer reação química reversível e se estabelece quando as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa se igualam e a temperatura é mantida constante. Qualquer alteração aí na temperatura vai trazer um novo equilíbrio para aquela mesma reação, se ela se manter em ambiente fechado, em sistema isolado. O que a gente vai estar vendo aqui, a taxa de desenvolvimento que se iguala são as velocidades direta e inversa que se igualam. Não necessariamente a concentração dos produtos e reagentes vão ser iguais. Às vezes sim, às vezes não. O que a gente vai olhar aqui é as velocidades que se igualam, as taxas de desenvolvimento que se igualam. O equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam sobre uma temperatura constante. Então, equilíbrio químico na temperatura constante, reação direta, TD, é igual ao TD da reação inversa e TD, taxa de desenvolvimento. A gente pode representar esse equilíbrio químico através de tabelas. Então, aqui a gente tem essa reação em tabela, tempo zero, concentração aqui dos reagentes é 1 e do produto é 0. Vai passando o tempo, a concentração do reagente vai diminuindo, a concentração do produto vai aumentando, até que ele chega no T4 e a partir dali não tem mais alteração na concentração nem dos reagentes, nem do produto. Então, do T4 em diante, as taxas de desenvolvimento se igualaram e obteve-se o equilíbrio para essa reação. A gente pode representar essa mesma reação ou qualquer uma delas através de figuras. Então, o comportamento das moléculas no T0, só temos as moléculas dos reagentes, HH e I. Entre T1 e T3, a gente vai ter, as duas aparecendo aqui, HH e I, e também alguma molécula aqui do produto que já estava aparecendo. No instante T4, a gente tem o comportamento final, onde a taxa de desenvolvimento ficou igual e aí a gente vai ter, os três compostos aparecendo, sem alterar a quantidade. E a gente também pode representar através de gráficos, E o que é um gráfico? Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneira diferente, assim facilitando a compreensão. Então a gente vai transformar as informações em gráficos, visualmente fica mais fácil de observar as tendências. E aí a gente vai ter no Y a taxa de desenvolvimento, no X o tempo, E aqui a gente está vendo, a taxa direta diminui, a inversa aumenta, Aqui direta vai contar os reagentes virando produtos, aqui o produto, se transformando novamente em reagente. E aí, a partir do momento 4, teve TD direta igual a TD inversa e a linha, se encontrou. No instante inicial T0, a taxa de desenvolvimento da reação direta, a TD direta, é máxima. E as concentrações de H2 e HI são máximas, ou seja, no instante 0 eu tenho 100% lá dos meus reagentes. No instante T0, a taxa de desenvolvimento da reação inversa, TD inversa, é nula, pois a concentração de HI é nula. Então, no instante 0, eu ainda não tenho produto formado, por isso ela parte ali de 0. No instante T4, as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa se igualam. Então, a partir dali, a gente tem a linha reta mostrando a igualdade nas taxas. As reações direta e inversa continuam a ocorrer ininterruptamente, com a mesma taxa de desenvolvimento. E as concentrações de H2, HI2 e HI se mantêm constantes. Desde que a temperatura se mantenha constante, a reação entra em equilíbrio dinâmico.
Então, se a temperatura continuar constante e o sistema for isolado, a gente vai ter concentrações que não se alteram e a velocidade constante. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. Em condições industriais apropriadas para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas do N2 e H2. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada usando círculos para representar os átomos? De que forma? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado traz a reação, reversível aqui da obtenção da amônia, e aí ele quer que você represente, utilizando círculos, como que é o equilíbrio químico nessa situação, considerando, a estequiometria ali que a reação traz, o balanceamento. E aí fica assim, ó.
Nessa representação, temos que no equilíbrio as quantidades de reagente e produto deverão ser constantes. E daí a gente tem 1 mol de N2 se misturando com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. E aqui a gente está representando o N como círculo vazio e o H como círculo preenchido. E aí a gente vê aqui, né? 1 N2, 3 de H2 e 2 de NH3, todo mundo coexistindo no equilíbrio. Algumas observações acerca do equilíbrio químico. Olha só, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. E por isso que muitas vezes é difícil, né, observar equilíbrio químico nas reações que estão à nossa volta. Porque no nosso cotidiano a gente tem sistemas abertos, né? Dificilmente a gente vai ter a chance aí, né, de vivenciar um sistema isolado. E aí a gente tem dificuldade de observar o equilíbrio químico. Em sistema fechado, toda reação química é reversível, em maior ou em menor grau. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio químico, como concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Então, visualmente, é como se tudo tivesse estático, né? A cor está sempre a mesma, a massa a mesma, a densidade a mesma. As propriedades microscópicas de um sistema em equilíbrio, como colisão entre as partículas, a formação do complexo ativado, as transformações de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio químico é dinâmico. Então, o equilíbrio químico dinâmico, né, significa que tem movimento ali, né? Ele está se movimentando, é um equilíbrio com movimento. Por isso, as propriedades microscópicas, né, continuam acontecendo. As partículas colidem, tem a formação do complexo ativado e tudo mais. A gente vivencia um equilíbrio dinâmico quando está correndo na esteira, né? Porque a esteira vai num sentido, você vai no outro, ninguém sai do lugar, mas está todo mundo se mexendo. Então, esse seria aí o nosso momento de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio químico de uma reação só se mantém estável enquanto o sistema em reação for mantido isolado, sem troca matéria ou energia com o meio ambiente. Se houver uma troca de energia, como uma variação de temperatura, o sistema vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio e as propriedades macroscópicas desse sistema vão sofrer alguma variação até se estabilizarem novamente. Então, o equilíbrio químico ele só está estável se estiver isolado. Qualquer alteração, né, vai fazer com que um novo equilíbrio seja encontrado e até esse equilíbrio acontecer, a gente vai observar, né, modificações macroscópicas também nesse momento. E aí, a hora que o novo equilíbrio for estabelecido, tudo volta, né, a parecer estático, mas microscopicamente tudo continua se movendo. A adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico aumenta igualmente a taxa de desenvolvimento das reações direta e inversa, sem favorecer nenhuma das reações. Então, o catalisador ele não vai favorecer nenhum dos lados, ele vai aumentar a velocidade como um todo, vai deixar o processo mais rápido como um todo, tanto direto quanto inverso. E como é que fica, então, os gráficos de concentração de reagente e produto no equilíbrio químico? Então, aqui a gente está observando quando o reagente, né, a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Então, as concentrações de reagente e produto no equilíbrio são iguais. A taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa. E aí o gráfico vai mostrar as duas linhas se encontrando, né, se juntando ali a partir do momento onde encontra-se o equilíbrio. Quando eu tenho reagente concentração maior que a concentração dos produtos, a taxa, né, direta e inversa vai ser igual, mas graficamente a gente vai ter aqui os reagentes pouquinho mais para cima, né, mais para cima que os produtos. A concentração ali maior dos reagentes vai fazendo com que se afastem aí as linhas a partir do momento do equilíbrio. E quando a concentração do produto no equilíbrio é maior do que a concentração dos reagentes, a taxa de desenvolvimento das reações, né, direta e inversa, são iguais, mas a gente vai ver com a linha dos produtos aqui para cima da linha dos reagentes. Mas note que a partir do tempo de equilíbrio, elas se mantêm ali paralelas, né, retinhas paralelas. Vamos fazer a atividade 2? Essa atividade está dividida em duas partes e eu vou deixar um pouquinho cada uma delas para que você possa ler e responder direitinho. Então foi lá. Se a amônia for colocada no recipiente fechado, sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação química não balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir.
A partir da análise da figura, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações de quais componentes dessa reação? Então, ele quer que você diga A, B e C. Quem são reagente, quem são produto. Qual é o reagente, qual é o produto. Então, você coloque na marca ali, bem certinho, qual é qual. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. NH3 vai ser a curva C. É reagente e a concentração diminui. Pelo balanceamento, vemos que há mais H2, né, que é a curva B, do que N2, que é a curva A. E aqui a gente tem o balanceamento feito, né? Então, a gente vai observar aqui que a curva C é o NH3, a curva A é o N2, né? E a curva B é o H2. A diferença entre H2 e N2 é a concentração aqui, desculpa, o coeficiente no balanceamento. E aí o que está sendo consumido é o reagente, então a curva mais baixinha fica para o NH3. Vamos para a atividade 3, também dividida em duas telas, vou deixar um tempo cada uma para que você possa ler. Então, olha só, a reação de íons de ferro 3 com íons tiocianato pode ser representada pela equação. Nessa reação, a concentração dos íons varia segundo o gráfico a seguir, sendo a curva 1 correspondente ao íon Fe3+. Responda, a partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. O exercício traz aqui um gráfico, né, da reação dos íons ferro 3 com os íons tiocianato, e aí tem a equação, e nessa reação a concentração dos íons varia segundo o gráfico. A curva 1 representa o Fe3+, então temos a curva 1 representando o F3+, e a curva 3 aqui no caso vai representar o outro reagente, que é o tiocianato, e a curva 2 aqui, que é a que está partindo do zero, é a que representa o produto. E aí ele quer saber, ó, a partir de que instante podemos afirmar que o sistema entrou em equilíbrio? E aí o sistema entrou em equilíbrio aproximadamente a partir de 500 milissegundos, pois a partir desse instante as retas ficam paralelas. Então a partir desse momento a gente tem as retas paralelas, né? A taxa de desenvolvimento fica igual, a concentração deles é diferente, né? Mas a gente vê que as retas ficaram paralelas a partir de 500 aqui, observando o gráfico. Então a partir desse momento o equilíbrio foi atingido. E o que vimos nessa aula? Compreendemos as reações reversíveis, compreendemos gráficos de equilíbrio e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!